Bom dia. Acabei aqui de fazer os meus exercícios e para isso às vezes eu dou uma saída aqui mesmo no bairro onde eu moro, né? E é incrível quando a gente se conecta com o pai na primeira hora da manhã. Claro, tem que se conectar com o pai sempre, né? Mas na primeira hora da manhã é muito inspirador, porque ele fala através do canto dos pássaros, ele fala através da natureza, até desse movimento, né, das pessoas, enfim. Nós temos um outro olhar para as coisas quando a gente se conecta com o extraordinário já pela manhã. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que se conectar com o extraordinário nós vamos percebendo muitas vezes os embutes e as ciladas do maligno. Como que ele faz para distorcer todo o plano que Deus tem para todos nós e para cada um em especial? Eu digo os embutes porque ele age pela mente. Não tem uma outra maneira dele se conectar com as pessoas que não pela mente. Por isso que estar em contato com o extraordinário, com o nosso Pai desde de manhã, já afasta, né? Já barra, né? Essa ação. E eu digo isso porque eu conheço tantas pessoas com talentos, com necessidades de serem mais prósperas e tem talento para isso, tem dons para isso e acabam procrastinando e deixando se contaminar, se contagiar com essas ideias malignas de que eu não posso, eu não mereço, não é para mim, eu não consigo. Então vamos lá. Imaginem vocês, vamos montar um cenário de um pai próspero, um pai que pode tudo, que tem assim poder extraordinário. Ele é muito rico e ele tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos e alguns desses filhos querem, sabem que merecem, não tem problema nenhum, sabem que essa herança lhes pertence, vão lá, vão fazer tudo para merecer, para prosperar, porque sabem que podem contar com esse pai, que esse pai está sempre ali disponível, que esse pai é o amparo, que esse pai é a proteção. Outros filhos não vão querer essa herança, não vão dar importância, vão dizer isso é besteira, eu vou criar minha própria versão, minha própria vida e vou bater a cabeça, não tem problema. Eu não quero essa herança, eu não reconheço esse pai. E tem outros que não vão nem saber que esse pai existe. Não conseguem entender que existe esse extraordinário. Não conseguem conceber, não tem uma capacidade de interpretar essas coisas sobrenaturais. Não conseguem entender que não são somente matéria, que nós somos feitos de carne, de espírito, né? Então, não vão nem perceber o que está acontecendo e que pai é esse, que herança é essa. Muito bem, tudo isso para dizer que realmente nós temos um pai amoroso, um pai criador de todas as coisas, com poderes infinitos, ilimitados. Ele é realmente extremamente poderoso, né? Onipotente, quer dizer, eu tenho poder sobre todas as coisas criadas por mim. Esse é nosso Deus, esse é o nosso Pai. Ele é poderoso. E ele criou todos os seus filhos, né? Ele criou o ser humano. Ele soprou sobre as narinas
do ser humano e disse: eu vou fazer, eu vi que ainda falta alguma coisa na criação, e eu vou fazer algo muito especial, algo que terá a minha imagem e semelhança. Então ele criou o homem e viu que era muito bom. Todas as coisas que Deus criou, quando ele terminava de criar, ele dizia: isso é bom. Quando ele criou o homem, ele olhou e disse: nossa, essa é minha obra-prima, é muito bom. Então, todas as dificuldades que enfrentamos na vida, elas não são, como é que eu vou dizer para vocês, não são uma desgraça. Os erros, as coisas que nós vamos cometendo durante as nossas escolhas, elas são um chamado à atenção para nós acertarmos. Nós temos que ver assim, os erros não são para nos afastar das coisas boas e de Deus. Muito pelo contrário, são para nos aproximar. É errando que a gente acerta e não existe ninguém para nos julgar a não ser Deus. E Ele não nos julga, Ele tem misericórdia, porque Ele vê o que está escondido. Ele vê o que está lá dentro, no fundo do nosso coração, a nossa intenção. Então, gente, assim, toda essa conversa para dizer para vocês que nós temos um Pai poderoso e nós somos herdeiros de tudo que Ele criou. Ele nos criou para uma vida em abundância, para uma vida próspera, para uma vida harmoniosa e feliz. O que nos distancia disso realmente é não sabermos, não percebermos, não entendermos que temos um Pai. Então nós vamos sendo absolutos, nós vamos nos materializando muito, querendo dar conta de todas as coisas, porque se eu não me sinto filho, eu me sinto o Todo-Poderoso, então é comigo mesmo, eu tenho que resolver todas as coisas e eu me sobrecarrego com isso, porque não imagina que eu não vou ser forte o suficiente para fazer as coisas do meu jeito, como tem que ser, como eu quero, na força do meu braço. E aí está muitas vezes a nossa decepção, porque não é pela força do nosso braço. Se Ele criou tudo é pela força do braço dele, braço forte de Deus. E quando eu sou filho, eu me fragilizo, entre aspas, então eu deixo-me guiar. Eu vou nas pegadas do meu pai. Isso me traz tranquilidade, me tira um fardo, me tira um peso das costas. E eu me sinto merecedora, porque eu me sinto merecedora de tudo isso que Ele criou. Eu sou herdeira de tudo isso que Deus criou. E eu sendo herdeira, então eu libero muitas coisas na minha mente, sobre as crenças limitantes, eu libero isso, eu me sinto parte de tudo isso que Ele criou e não algo à margem. Eu me sinto dentro desse plano, dentro dessa criação. E sendo assim, eu me sinto como que uma pessoa que tem que fazer algo para contribuir. Eu me sinto participante disso, dessa obra. E entendo que se Deus me criou, Ele me ama. Então, eu sendo amada por Deus, o resto tudo vai se encaixando. Eu sabendo que eu sou uma das filhas de Deus, eu sei que eu tenho irmãs, que eu tenho irmãos que são tão amados quanto eu. E aí eu vou descobrindo a capacidade que eu tenho de desenvolver melhor tal coisa, tal habilidade, porque todos nós temos dons, todos nós temos talentos. O que acontece é que o inimigo vem e planta na minha mente que eu não mereço, que eu não sou capaz e que eu não vou conseguir. Isso é uma disfunção daquilo que é natural. É natural que eu me sinta filha, é natural que eu me sinta participante, participe deste plano.
Então eu vou desenvolver o que? As minhas habilidades, os meus talentos, para que eu seja a minha melhor versão, a versão daquilo que eu vim fazer, da missão que eu tenho que contribuir aqui. E aí sim, quando a obra estiver pronta, aí eu vou me encontrar com o Pai. O que está acontecendo é que nós estamos na disfunção. Nós não estamos caminhando no plano que tem que ser, porque estamos desacreditando. Por isso tanta depressão, por isso tantas pessoas começam seus projetos, não terminam seus projetos, porque elas acham que tudo é pela força do seu braço e não é. É tudo pela força do braço poderoso do nosso Deus. Nós temos que nos sentir filhos e aparados por Ele, protegidos, amparados por Ele. Certo? Dessa forma, tenho certeza que as coisas vão se encaixando, se encaminhando, tudo vai para o seu lugar. Certo? Essa é uma inspiração que a gente tem de manhã, né? E a gente tem que falar realmente, colocar para as pessoas entenderem o quão importante elas se sentirem filhas de Deus, porque daí elas descobrem a sua missão, os seus talentos e começam a trabalhar para a obra. Amém?